Uma simples mistura de pó fluorescente com Sprite virou a chave do roubo mais audacioso da história. O que parecia um experimento bizarro levou à descoberta de um tesouro avaliado em milhões. Então o homem tomou uma decisão ousada. Ele cobriu uma moeda antiga de valor inestimável com o pó fluorescente e em seguida a enviou anonimamente à diretora do maior museu da região. Quando a diretora viu aquela rara moeda antiga, sem desconfiar de nada, pegou-a com as mãos e começou a examiná-la. Mal sabia ela que desde o momento em que tocou a moeda, já havia caído na armadilha preparada por Cade. Em seguida, o companheiro de Cade, segurando uma câmera, fingiu estar tirando fotos aleatoriamente pelo museu, mas na verdade estava usando fotografia, com laser para iluminar o dispositivo de alarme térmico sob as vitrines de exibição. Quando o sensor térmico da vitrine número 1 do museu foi acionado, a Declaração de Independência dos Estados Unidos que estava guardada ali foi instantaneamente transportada, de volta ao cofre subterrâneo pelo sistema automático de segurança. Quando a diretora soube desta notícia alarmante, imediatamente foi até o cofre e abriu o teclado. Sem perceber, enquanto digitava a senha, o pó fluorescente de suas mãos ficou marcado no teclado. Enquanto a diretora entrava no cofre para verificar a situação, o companheiro aproveitou para entrar furtivamente na sala de controle do museu. Usando uma serra, cortou o conduto de proteção dos cabos e inseriu um controlador, previamente preparado dentro do duto. Após encontrar o cabo de vigilância, conectou-o diretamente ao sistema de monitoramento do museu. Quando as permissões de controle foram hackeadas com sucesso pelo computador, o companheiro rapidamente congelou todas as câmeras em modo estático. Cade se disfarçou de técnico de manutenção e entrou no museu sob o pretexto de inspecionar o sistema de segurança. Em seguida, no banheiro, tirou o uniforme de manutenção e se transformou em um visitante comum. A razão pela qual Cade arriscou tudo isso foi para conseguir entrar com uma furadeira no museu. Depois de arrumar o cabelo, Cade calmamente entrou na recepção que estava acontecendo. Então, aproveitando o momento em que as pessoas cumprimentavam a diretora, habilmente pegou a taça de vinho da diretora e a trocou pela sua própria. Assim, uma taça com as impressões digitais da diretora foi facilmente obtida. Em seguida, Cade tirou um saco plástico selável e, quando ninguém estava olhando, correu para o banheiro. Aplicou líquido extrator de impressões digitais em um chumaço de algodão. Conforme o líquido evaporava lentamente, as impressões digitais da diretora ficavam cada vez mais visíveis. Mas a operação mais crítica ainda estava por vir. Cade colocou uma luva de dedo falsa e extraiu uma impressão digital clara, preparando-se para usar a impressão copiada para abrir a porta do elevador que levava ao cofre. Se a identificação falhasse, um grande contingente de policiais especiais invadiria imediatamente. Felizmente, a porta do elevador abriu com sucesso, mas Cade ainda não ousava relaxar nem um pouco, pois faltavam apenas 8 minutos para a próxima ronda de segurança. Com o tempo passando, Cade finalmente conseguiu ver as letras no teclado usando a luz ultravioleta. Depois que o companheiro soube quais letras estavam marcadas no teclado, usou o computador para decifrar a ordem correta da senha do cofre. Quando Cade digitou a senha, a porta do cofre de 10 toneladas foi aberta com sucesso. Mas justamente quando Cade estava prestes a roubar a rara Declaração de Independência, o companheiro que monitorava do lado de fora perdeu repentinamente o sinal. Este acidente inesperado pegou ambos completamente desprevenidos. Além disso, havia parafusos demais na moldura. Sem tempo para desmontá-la, Cade só pôde levar tudo junto com a moldura. Mas quando Cade esperava pelo elevador, a porta de emergência do outro lado foi subitamente forçada a abrir. Acontece que essas pessoas eram rivais da mesma profissão, mas diferente de Cade, os três estavam armados com armas reais, preparados para roubar à força a Declaração de Independência das mãos de Cade. What was that? Who's shooting? Felizmente, Cade reagiu rapidamente. Como o verso da Declaração de Independência ainda escondia um grande segredo, poderia haver outros riscos. Então Cade removeu a declaração de sua moldura dentro do elevador e a escondeu consigo. Mas quando Cade tentava sair discretamente do museu, foi inesperadamente observado pelo diretor. O que ninguém esperava era que, mesmo quando Cade saiu do museu, o diretor não o deteve, porque ele também queria saber se realmente havia um mapa do tesouro no verso da Declaração de Independência, como dizia a lenda. Então Cade levou o diretor para uma base secreta, preparando-se para usar todos os itens sobre a mesa para revelar o verdadeiro rosto da Declaração de Independência. O homem cuidadosamente embebeu um cotonete com suco de limão e o aplicou no verso da rara Declaração de Independência, porque somente usando o princípio de revelação ácida, eles poderiam ver se realmente havia um mapa do tesouro no verso. Mas mesmo depois que a declaração foi completamente encharcada com a solução ácida, ninguém fez qualquer descoberta. No entanto, o pai de Cade disse que era preciso soprar, então Cade imediatamente soprou na Declaração de Independência e realmente apareceram alguns caracteres estranhos. Mas eles mal tiveram tempo de se alegrar, porque esta declaração foi roubada do museu e precisavam obter as informações o mais rápido possível. Então Cade aplicou mais suco de limão no verso e começou a usar um secador do cabelo intensamente. Depois de registrarem todas as informações, descobriram que esses números não eram coordenadas de mapa, mas pareciam parâmetros de design de notas de dólar. Cade imediatamente pegou uma nota de dólar e usou água como lupa. Surpreendentemente, descobriu que o Independence Hall no verso da nota mostrava o tempo parado às 2h22 da tarde, semelhante à parte dos resultados que haviam calculado. Então Cade e seu companheiro foram imediatamente ao Independence Hall e entraram discretamente, na torre do sino não aberta ao público. Quando o relógio do memorial chegou aos 22 minutos,
gritos. Cade olhou para baixo e descobriu que a sombra da torre do sino apontava exatamente para uma parede alta. Cade correu rapidamente para a frente da parede e encontrou um tijolo vermelho com uma marca especial. Com suas dúvidas, Cade usou uma faca de aço para remover o cimento. Quando ele puxou o tijolo vermelho, descobriu dentro um par de óculos antigos de lente dupla que valiam milhões. Sem tempo para pensar muito, Cade imediatamente pediu ao companheiro para abrir a Declaração de Independência. Colocando os óculos, observou cuidadosamente. No papel anteriormente vazio apareceu magicamente uma imagem colorida em 3D, e ajustando as cores das lentes, apareciam diferentes pistas. Mas justamente quando Cade descobriu a localização do tesouro, policiais à paisana o prenderam repentinamente, condenando-o à prisão perpétua pelo roubo da Declaração de Independência. No entanto, inesperadamente, durante o transporte de Cade para a prisão, o equipamento de comunicação da polícia sofreu grave interferência. Em seguida, um helicóptero passou fingindo estar de passagem por Cade, mas na verdade estava usando o barulho como cobertura. Enquanto a polícia não conseguia abrir os olhos devido ao vento forte, um homem careca aproveitou para se aproximar de Cade e disse que havia alguém esperando, 100 metros à frente debaixo d'água. Embora Cade não soubesse se era verdade, alguém agarrou seus pés, colocou um respirador nele e acionou um propulsor subaquático, saindo rapidamente daquele lugar problemático. Mas só depois de escapar, Cade descobriu que quem o salvou era seu rival. O loiro havia ouvido que o tesouro tinha riquezas inesgotáveis, mas não conseguia encontrar pistas úteis, então arriscou sua vida para resgatar Cade da polícia. Não apenas isso, quando o loiro soube que Cade havia encontrado a localização do tesouro, amarrou o pai e o companheiro de Cade, usando-os como refém para forçar Cade a se juntar à equipe. Isso deixou Cade furioso, mas sem escolha. Ele só pôde seguir as pistas e levá-los a Trinity Church em Nova York. As 7 pessoas encontraram um túmulo antigo sob a igreja. Diz a lenda que continha riquezas inesgotáveis. Quando puxaram o caixão de dentro, o dono do túmulo caiu repentinamente para fora, como se presagiasse que algo ruim estava para acontecer. Mas vendo a entrada do tesouro bem à sua frente, todos só puderam entrar corajosamente. O que ninguém esperava era que, dentro da entrada estreita havia um mundo completamente diferente. Não apenas restavam tochas de iluminação anteriores, mas também uma escadaria tumular magnífica e aparentemente sem fundo. Cade descobriu uma lâmpada de óleo gigante à frente e a acendeu com a tocha em suas mãos. Embora o caminho da busca ao tesouro estivesse bem iluminado, ainda não podia impedir os perigos potenciais. A equipe de 7 pessoas rapidamente se tornou de 6. Como a escada de madeira havia se deteriorado após centenas de anos, logo não conseguiu suportar seu peso. Mas neste momento crítico, o companheiro pulou diretamente para a escada tumular do outro lado. Conforme o topo continuava desmoronando, mais 3 pessoas saltaram para o elevador relativamente seguro, mas Cade e o diretor ficaram presos em cima. No entanto, assim que conseguiram se salvar, a tábua de madeira repentinamente desabou novamente, descendo em velocidade de 80 km/h. Felizmente, uma viga no meio da escada pegou a parte de trás da tábua, permitindo que os dois sobrevivessem por pouco. Mas a tábua, balançando, poderia cair novamente a qualquer momento. Justamente neste momento de vida ou morte, o pai de Cade encontrou uma viga robusta, e os dois escaparam do perigo por um triz. Mas quando chegaram ao fim da tumba, descobriram que havia apenas alguns murais danificados, nenhuma riqueza lendária. Isso deixou o loiro furioso instantaneamente. Em sua raiva, ele queria deixá-los ali para morrer de fome. Como as escadas haviam desabado, o elevador manual se tornou a única saída. Mas inesperadamente, logo depois que o loiro que os havia sequestrado partiu, Cade descobriu repentinamente um interruptor de câmara secreta. Com uma atitude de tentativa, ele o pressionou e realmente abriu uma porta de pedra selada há centenas de anos. Mas quando entraram, a cena diante deles os deixou de queixo caído. O que estava ali era exatamente o tesouro que procuravam há tanto tempo. A cena era tão grande que nem em sonhos ousariam imaginar. O valor de qualquer tesouro ali não poderia ser medido em dinheiro. Mas quando ainda estavam surpresos, o jovem bonito repentinamente começou a chorar de alegria, porque descobriu uma escada em espiral. E no topo da escada estava exatamente a saída tão sonhada. Finalmente, eles levaram todos os tesouros e alcançaram o pico de suas vidas. E Cade também passou a viver uma vida feliz com o diretor do museu.